Olá pessoal, tudo bem? Vamos ver mais uma aulinha hoje de cálculo 2. Nós vamos falar hoje de um resultado muito importante no cálculo, que é a regra da cadeia, é a derivada da função composta. Vocês devem lembrar do cálculo 1, que essa era uma das regras mais importantes lá que a gente aprendia, a derivada da função composta, deriva de fora, calculada na de dentro, vezes a derivada de dentro. Nós vamos fazer uma recordação disso. Mas esse é um resultado importante e a gente precisa saber exatamente qual caso que a gente está trabalhando, em que minha função final é uma função de uma variável ou se a minha função final é uma função de duas ou mais variáveis, ok? Então vamos lá? Então para começar, vamos recordar a regra da cadeia ou a derivada da composta para funções de uma única variável real que a gente viu em cálculo. Vamos lá, se y igual a f de x e g igual a g de t são funções diferenciáveis, então o y também é uma função de t, porque tem y é função do x e o x é função de t. Além disso, a derivada da função y com relação a t vai ser igual a derivada de y em relação a x vezes dx dt. Essa era a regra da cadeia que a gente aprendeu no cálculo 1. Você tem y igual a f calculado em g de t, como é que calcula dy dt? dy dx vezes dx dt. Ou pensando em funções, se eu chamar de h de t a função f calculada em g de t, a derivada da função h em t é a derivada da função de fora, a f, calculada na função que está dentro, vezes a derivada da função que está lá dentro, ok? Bom, vamos ver um exemplo aqui, olha. Calcule a derivada dessa função, h de t igual a t quadrado mais 1 ao cubo. Nota que aqui eu tenho uma função t quadrado mais 1, que é uma função polinomial, e depois eu elevei ela ao cubo. Então, na verdade, é uma composta de duas funções. Eu vou chamar de x exatamente a função que está aqui dentro, ó, t quadrado mais 1. Então, essa função h, eu posso escrever ela como sendo x ao cubo. Mas eu falo assim, pô, mas aqui é t, mas x é uma função de t. Ok? Como é que eu faço a derivada, então? Bom, a derivada dessa função vai ser a derivada de x ao cubo. Como que é a derivada de x ao cubo? 3x quadrado. Vezes a derivada da função x em relação a t, que eu estou chamando de x' de t. Então vai ficar 3, quem que era o x mesmo? T quadrado mais 1 elevado ao quadrado, vezes a derivada da função x, ó, a derivada disso em relação a t, 2t. Portanto, a derivada da função h é 6t, t quadrado mais 1 elevado ao quadrado. Ou como a gente faz direto, como é que eu derivo isso? Olha, regra do tombo, 3 vezes o que está aqui dentro elevado ao quadrado, vezes a derivada do que está aqui dentro, que daria 2t. Ok? Vamos fazer um esquema aqui para entender qual é a primeira situação que nós temos da regra da cadeia. Nós temos uma função f definida no plano, por exemplo, duas coordenadas, chegando na reta, que a cada parte xy aqui associa o valor real f de xy. Vamos supor que eu tenho agora uma curva gama definida da reta chegando no plano. Essa curva, para cada ponto t que eu tenho no intervalo da reta, vai me associar um ponto x de t, y de t. Então, olha, quando eu faço essa montagem aqui, eu pego, para cada t, eu caio no R2, para cada ponto da R2 eu aplico F e volto para R. Então, na verdade, eu estou pegando uma função que para cada t está associando um número real. Uma função que vem aqui por baixo, que é a composta dessas duas. Então, eu estou saindo de um número real e chegando no número real, que seria f calculado em x de t, y de t. Então, essa função f bola gama t, ou f composta com gama de t, na verdade, nesse caso, é uma função de R em R. É uma função de uma variável real só. Ok? Então, quantas derivadas ela tem? Ela só tem a derivada em relação a t. Ela só tem uma variável. Então, vamos ver como é que fica a derivada dessa função em relação a t. Como é que a gente calcula ela? Então, essa seria o primeiro caso da regra da cadeia. Supõe que z igual a f de xy é uma função diferenciável, onde o x é uma função de t e o y é também uma função de t. Então, a função z vai ser também uma função diferenciável de t. Z é f, mas f depende do x, o x depende de t, depende do y, o y depende de t, então z é uma função de t. E como é que fica então a derivada da função z em relação a t? Veja que z só depende da variável t, uma função de r em r. Então a gente usa a notação dz dt. dz dt vai ser a derivada parcial da f com relação à primeira variável dela, vezes a derivada dessa primeira variável x em relação a t,
mais a derivada parcial da f com relação à sua segunda variável y, vezes a derivada de y em relação a t. Se tivesse mais uma variável, se a f fosse uma função de 3 variáveis, mais a derivada parcial da f com relação à terceira variável, vezes a derivada dessa terceira variável com relação a t. E assim por diante. Por isso que a gente faz para duas. Se eu tiver 3 ou 4, é só aumentando, mas é sempre o mesmo procedimento. Então, como é que fica a derivada de z em relação a t? Derivo o f com relação à primeira variável, vezes a derivada da primeira variável com relação a t. Mais, derivo o f com relação à segunda variável, vezes a derivada dessa segunda variável com relação a t. Bem? Vamos ver um exemplo? Olha. Vamos supor que z é essa função de duas variáveis, x2y mais 3y. O x é a seno t e o y igual a cosseno t. Eu quero calcular o dz dt, a derivada de z em função da variável t, e depois eu quero calcular qual é o valor do dz dt se o t for igual a zero. Então, o que nós acabamos de ver, olha, o dz dt vai ser derivada de z com relação à primeira variável x, vezes a derivada de x com relação a t, mais a derivada da função z com relação a y, vezes a derivada de y com relação a t. Então, como é que fica isso? Vamos lá, devagar. Ó. Deriva z com relação a x. Quanto é que dá a derivada de z com relação a x? Ó? O x é a minha variável, o y é constante. Vai ser igual a 2xy, aqui não tem x, dá zero. Vezes a derivada de x com relação a t. Ó. O x é seno, derivada do seno, cosseno. Ok? Vamos para frente. Mais. Derivada agora do z com relação a y. Vou derivar essa função com relação a y. Então o x quadrado é constante. Então aqui fica x2 mais, o 3 também é constante, y. Então fica x2 mais 3. Derivei em relação a y, a variável agora é y. Vezes agora a derivada do y em relação a t. Y é cosseno, a derivada do cosseno é menos seno t. Então, juntando aqui um pouquinho melhor, a dz dt é 2xy cosseno, menos, né, trouxe menos aqui, menos com mais dá menos, x quadrado mais 3 seno t. Essa é a derivada da função z em relação a t. Vamos calcular agora para t igual a zero. Mas para eu calcular ela para t igual a zero, tem que saber quanto que vale o x e o y quando t é zero. Tá? Então, para t igual a zero, nós temos o x é o seno de zero. É zero. E o y é cosseno de zero. É 1. Bom, então vamos lá. dz dt vai ser, né, lembra a expressão que a gente calculou? 2xy cosseno menos x2 mais 3 seno. Vamos calcular agora no zero. Então, quando t é igual a zero, o x vale 0, o y vale 1. Cosseno de t, que é 0, menos x é 0, ao quadrado mais 3, seno de 0. Bom, esse pedaço deu 0, né? Estou multiplicando por 0. E aqui o seno de 0 vale 0, então dá 0. Ou seja, essa derivada deu 0 no ponto t igual a 0. Um outro exemplo um pouquinho mais sofisticado, digamos assim, olha. Eu quero calcular a derivada de z em relação a d, sabendo que z é a função raiz quadrada de x2 mais y2, o x é uma função de t, que é a exponencial de 2t, e o y também é uma função de t, exponencial de menos 2t. Essa função aqui por si só já é uma regra da cadeia. Né? Quando eu for calcular a derivada de z com relação a x, aqui eu tenho uma composta. Só que ela é uma composta diferente, né? Dentro da raiz eu tenho uma função de duas variáveis. E depois eu tenho a raiz quadrada, que é uma função real, calculada no resultado dessa função. Tá? Então vamos ver como que a gente calcula isso. Olha. A fórmula é a mesma. dz dt é derivo z com relação à primeira variável x, vezes a derivada de x em relação a t. Mais derivo z com relação à segunda variável, que é y, vezes dy dt. Então vamos calcular quem é dz dx. dz dx, vou derivar isso aqui com relação a x. Então minha variável é x, o y é constante. Então derivada da raiz quadrada, 1 sobre 2 vezes a raiz de tudo que está lá dentro. Está lá, x2 mais y2. Vezes a derivada do que está aqui dentro, agora em relação à variável que eu quero em relação a x. Então vou derivar isso aqui em relação a x. Dá 2x, que o y é constante, quando eu derivo em relação a x. Não, dz dy, a mesma coisa. Ó. Derivada da raiz quadrada, 1 sobre 2 vezes a raiz de tudo que está lá dentro. Vezes a derivada do que apareceu aqui dentro da raiz em relação à variável que eu quero calcular, no caso o y. A derivada disso aqui em relação a y dá 2y. Tá? Aqui a gente pode cortar, né, esse 2 com esse 2, esse 2 com esse 2, facilita um pouquinho mais essa expressão. Vamos aproveitar e vamos calcular já aqui, olha, quem é do x dt e do y dt. Ó.
O dx dt é a derivada de e elevado a 2t. Bom, derivada da exponencial é ela própria, vezes a derivada do que está aqui em cima em relação a t, que dá 2. Então, o dx dt, 2e elevado a 2t. E o dy dt? Derivada da exponencial é ela própria, vezes a derivada da função que está aqui. Derivada de menos 2t com relação a t, menos 2. Então, vai dar menos 2e elevado a menos 2t. Juntando tudo, eu tenho a minha derivada dz dt. Ó. X, que multiplica 1 ficou x, raiz quadrada de x2 mais y2, vezes, olha, o dx dt, 2t elevado a t. Menos, peguei esse menos aqui, olha, que vai multiplicar lá, joguei aqui para frente. A derivada da função z em relação a y, vezes a derivada do y em relação a t. Ok? Vamos ver um exemplo aplicado aqui. A pressão P, o volume V e a temperatura T de 1 mol de um gás ideal estão relacionados por meio da seguinte fórmula. Pressão vezes o volume é igual a 8,31 T da temperatura. Determine a taxa de variação da pressão quando a temperatura é de 300 kelvins e está aumentando com taxa de variação de 0,1 K por segundo. Tá bem? E o volume é 100 litros e está também aumentando com taxa de 0,2 litros por segundo. Então tem uma relação ali entre a pressão, o volume e a temperatura. Eu sei, num determinado instante, a temperatura que eu tinha, o volume que eu tenho, e sei que a taxa de variação, se eles estão aumentando a que velocidade. Qual é a variação que a pressão tem em relação a isso? Bom, primeira coisa, a gente precisa saber qual é a função que eu vou trabalhar. Ok? Então, eu vou representar por t o tempo decorrido. Então, em um certo tempo, t, nós temos as seguintes informações. Nesse instante t, a temperatura era de 300 e a variação da temperatura em relação ao tempo, né, a taxa de variação da temperatura, 0,1. O volume naquele instante t era de 100 litros e a variação do volume de 0,2. Isso são informações que estão dadas no exercício. O que eu quero? Eu tenho a relação entre PV e temperatura, e T. Eu quero achar a variação da pressão, sabendo a variação do volume e da temperatura. Então, vou isolar P nessa fórmula. P é 8,31T dividido pelo volume. Tá? Então, essa função agora ficou uma função de quem? Do tempo, T. Né? A temperatura depende de T, o volume depende de T. Então, isso é uma função de T. E o que eu quero achar é dp dt, a taxa de variação da pressão em função do tempo. Olha, dp dt é a derivada de P com relação à sua primeira variável, que eu estou pondo a temperatura, vezes a derivada da temperatura em relação ao tempo, mais a derivada da pressão em relação à segunda variável, que é o volume, vezes a derivada do volume em relação ao tempo. Então isso vai ser igual ao quê? Olha, vamos lá. Vamos calcular a derivada de P com relação a T. Tudo isso aqui, olha, virou constante, né? 8,31 sobre V. Então dá 8,31 sobre V. Vezes, qual que era a taxa de variação da temperatura naquele instante? 0,1. Informação do problema. Eu não sei qual é a expressão. Eu tenho essa informação já dada. É a variação da temperatura naquele instante. Agora vamos calcular a derivada de P com relação a V. Ó. O T e 8,31 é constante. Então fica a função 1 sobre V. Derivada de 1 sobre V dá menos 1 sobre V quadrado. Então a derivada dessa função em relação a V é menos 8,31T dividido por V2, vezes a derivada do volume com relação a T, foi informada que aquela variação era de 0,2. Tá? Bom, eu não coloquei aqui qual era o volume nesse instante, a gente sabe também o volume. Estou substituindo, né, que o volume era 100. Então a minha fórmula fica aqui, olha, 100 quadrado, fazendo essas contas vai dar de menos 0,04155, ou seja, a pressão está diminuindo a uma taxa de 0,04155 por segundo naquele instante com essas duas variações que foram dadas. Note que nós podemos escrever aquela fórmula que nós vimos até agora, da derivada de z com relação a t, como produto escalar de dois vetores. Olha. Pega um vetor que tem essas coordenadas, df dx, df dy, e o vetor que tem coordenadas dx dt, dy dt. Faz o produto escalar. Esse vezes esse mais esse vezes esse. Dá exatamente a fórmula do dz dt.
quer dizer, se z é uma função f de xy, né? O primeiro vetor que está aqui, a gente sabe que se chamar de z a função f de xy, esse primeiro vetor é o vetor gradiente da função f de xy. E o segundo vetor seria o vetor tangente à curva gama de t, que tem coordenadas x de t, y de t. Então, quando eu faço a composta da f com a gama, a derivada de z com relação a t dá o gradiente da função f, produto escalar com gama' de t. Vamos fazer mais um exemplo, usando essa notação, para a gente ver que eu posso calcular esses dois vetores separados e depois eu faço o produto escalar entre eles. Então, a temperatura em uma superfície é dada por essa função de duas variáveis. Então, para cada ponto do plano, daquela superfície plana, você tem uma temperatura diferente dada por essa expressão. Uma partícula se desloca nessa superfície segundo essa curva, ou seja, pelo traço dessa curva, tá certo? Determine a taxa de variação da temperatura sofrida por essa partícula no instante t igual a 2. Então, quando t for igual a 2, eu quero saber o quanto está aumentando ou diminuindo, não sei, a temperatura que essa partícula tem naquele instante. Está sofrendo naquele instante, tá? Que é o que a gente chama de dz dt. Vamos usar essa expressão. Dz dt é o gradiente da função f escalar gama'. O gradiente da f eu sei calcular, df de x, df de y. É só olhar aqui e fazer a conta. Gama' é derivar esse vetor. Então, a derivada desse em relação a t, derivada desse em relação a t. Tá bom? Vamos tentar entender um pouquinho o que a gente fez aqui, olha. Está aqui, olha, a superfície, que tem a temperatura dada por aquela expressão. Aqui está a curva, o traço da curva gama que a partícula está descrevendo. E aqui em cima eu tenho a superfície em cada ponto. Para cada ponto eu tenho um valor para a superfície, para a temperatura. Então, esse é o gráfico da temperatura. Então, a temperatura que está nessa curva está aqui, ó, desenhada aqui em cima, nesse azul mais forte. E eu quero saber, no instante t igual a 2, qual é a taxa de variação dessa temperatura que a partícula está sofrendo naquele instante t igual a 2. Então, vamos lá, olha. A função e a curva. O gradiente da função. Deriva isso aqui em relação a x, 2xy menos y, né? O y é constante. Deriva isso aqui agora em relação a y, quem é constante é o x. Então fica x² menos x. Gama' de t. Deriva isso aqui em relação a t, 2t. Deriva 3t com relação a t, 3. Então aí os dois vetores, o gradiente e o gama'. O dz dt é o produto vetorial entre eles. Mas vamos calcular eles no ponto que me interessa. O ponto que me interessa é quando t é 2, no instante t igual a 2. Então, se t for 2, quem que é x, quem que é y, para eu substituir aqui? Então, o x, né, tá aqui, ó, é t² menos 3. Então, fica 2² menos 3, dá 1. O y é 3 vezes 2, dá 6. Logo, o gradiente da função f no ponto xy, quando o tempo é 2, vai dar que vetor? Então, vamos lá, volta aqui, ó, e faz agora o x igual a 1 e o y igual a 6. Então, 2 vezes 1 dá 1 vezes 6 dá 12, menos 6, 6. 1² menos 1, 0. Esse é o gradiente no instante de tempo t igual a 2. E o gama'? Gama' de t quando t igual a 2, eu já tenho gama' aqui, é só fazer t igual a 2. 2 vezes 2, 4. A segunda coordenada é constante, 3. O que vai dar o dz dt? Produto escalar, de 6, 0 por 4, 3. 6 vezes 4, mais 0 vezes 3, 24. Ou seja, aquela partícula no instante t igual a 2 está sofrendo uma variação de temperatura de 24 graus, ou Kelvin, eu não me preocupei com a unidade nesse instante, ok? Gente, por hoje é isso. Vamos ver agora na próxima aula o que acontece se a minha função composta não dá uma função de uma variável, que são todos esses exemplos, mas dá uma função de duas ou mais variáveis. Obrigado e bons estudos.